havia dito para vocês, hoje eu vou estar ensinando a fazer esse lindo cesto, que inclusive foi um dos segundos ganhadores da minha enquete, que eu havia que eu tinha feito há um tempo atrás. E quem ganhou foi o cesto de sisal, mas eu não posso deixar de ensinar a vocês como fazer esse cestinho. Esse cesto é um cesto que a Lelê, da Doce Lelê, lançou no cardápio dela do Dia das Mães. Ele é muito facinho de fazer, eu tenho essas duas cores e eu vou estar ensinando a fazer ele. Eu tenho um outro modelo também de cesto, que é um cestinho que eu uso, que eu postei inclusive no tour do meu banheiro, né, na reforma do meu banheiro. Ele é mais delicadinho, mas o processo de elaboração é o mesmo desse rosinha, desse vermelho e branco white. Então, eu vou só mostrar agora a diferença dos fios, para você ver como dá diferença na estrutura do cachepó. Um fica maior, né, por o fio ser um pouco mais largo, e o outro fica um pouquinho menor, mais delicadinho, ou seja, eu tenho mais carreiras e aqui eu tenho menos carreiras. O cesto, ele pesa 232 gramas, 132 gramas de vermelho e 100 gramas do branco white. Tá, então, ele é muito facinho de fazer e eu vou mostrar agora pra vocês qual tipo de fio de malha que eu usei. Eu usei esse fio de malha, tá? Ele é um pouquinho mais grosso, olha como ele é. Ele aqui deve ter uns 2 centímetros, tá? E vou mostrar pra vocês a largura dele. 2 centímetros. Tanto ele quanto o branco, então os dois são na mesma espessura, tá? É bom usar fios iguais para não dar muita diferença na hora de mesclar. O outro cestinho marrom, que é esse aqui que é mais delicadinho, eu usei um fio de malha um pouquinho mais fino. Olha como ele é bem mais fininho. E o que acontece? Por ele ser mais fininho, eu trabalhei com 2 fios. Estão vendo? Eu trabalhei com 2 fios, uni os 2 fios para fazer o crochêzinho. E o branco white, eu também trabalhei com um fio mais fininho. Vamos ao material que vamos utilizar. 2 rolos de fios de malha mais espesso, que é o branco white e o vermelho. Eu estou usando a agulha de crochê número 10. Ok? Não sei se você dá círculo, eu não sei se vocês conseguem enxergar, ó, número 10. E você vai precisar também de uma tesourinha, tá? Para o cestinho marrom, eu utilizei essa agulha, a número 5, porque o fio é muito mais fino. Vamos começar? Eu inicio o meu trabalho com o círculo mágico. Você pega a sua linha, o seu fio, dá uma volta na sua mão e prende ele aqui em cima. Virando sua mão, você pega a sua agulha, passa por baixo do fio e segura. Ó, segura aqui. Você fez um círculo. Com a mão esquerda, com a sua outra mão, você pega e faz um ponto baixo. Você viu que esse ponto já ficou dentro do círculo. Aqui você vai usar o seu fio e trabalhar esse círculo todo em ponto baixo, sempre prendendo esse outro. Olha só. Você sempre procura deixar os pontos no mesmo tamanho. Esse é o ponto baixo. Aqui dentro desse círculo, você vai fazer 8 pontos baixos. Puxa um pouquinho para não ficar tão apertado. Dois pontos baixos,
fecha o círculo com 8 pontos baixos. Bom, nós já temos aqui 8 pontos baixos dentro da nossa corrente, do nosso círculo. Você aperta aqui bem aquela ponta que ficou, para que fique bem fechadinho. Nós temos aqui, vou mostrar para vocês, nós temos aqui a nossa corrente e o nosso primeiro ponto. O nosso ponto, nós vamos passar por baixo, por dentro da nosso primeiro ponto, laçar por baixo, ó. Você laça por baixo o fio e puxa por dentro, fechando o nosso círculo. A próxima carreira, você vai fazer um ponto baixo. Laça a agulha e puxa. Dentro desse mesmo ponto, que foi o primeiro ponto que nós fechamos, você vai fazer 2 pontos baixos. Nossa próxima carreira, nós vamos trabalhar com aumento. Em todos os pontos, no total de 8 pontos, em todos os pontos você vai fazer 2 pontos baixos, totalizando 16 pontos baixos. Lembrando sempre de manter o mesmo tamanho dos pontos. Eu tenho um ponto baixo e vou fazer mais um ponto baixo, 2 pontos baixos e assim por diante até o final da nossa carreira. Então, ficamos assim. Nós aumentamos 2 pontos. Primeira carreira, 8 pontos, e a segunda carreira nós fizemos um aumento. Acrescentamos em cada ponto 2 pontos baixos, totalizando 16 pontos. Agora, vamos fazer o mesmo processo da primeira carreira. Nós temos a corrente aqui e temos o primeiro ponto. Você passa por dentro do ponto. Lembrando, gente, que por ser um fio muito grosso, ele fica um pouco complicado. Se eu aperto muito o ponto, você viu que tem dificuldade para que você consiga passar a agulha por dentro. Então, você passa o ponto, laça a agulha e puxa por dentro. Olha isso, por dentro do ponto. Fechando a nossa carreira. Para iniciar a próxima, você faz o mesmo processo. Uma corrente e um ponto baixo. Agora, nós vamos trabalhar com mais um aumento. Um ponto baixo, e agora, no próximo ponto, você faz um aumento, 2 pontos baixos. Um ponto baixo. Dois pontos baixos. Um sim e um não. Um ponto baixo, 2 pontos baixos. Iniciamos com uma corrente, um ponto baixo. No próximo ponto, 2 pontos baixos, um ponto baixo e 2 pontos baixos. Assim por diante, até terminar nossa carreira.
Você pega por trás do trabalho, pega o seu fio, leva até a agulha e puxa para trás. Ó, esse ponto aqui, lembra que tem duas correntinhas, duas laçadas. Você vai passar pela laçada de trás. Passa a agulha, passa por dentro do ponto, pega o seu fio, dá uma laçada e passa por dentro. Em seguida, você faz uma corrente. Agora, nós vamos pegar no próximo fio, passamos por dentro, laçamos, puxamos. Lembrando que o primeiro foi uma corrente, um ponto baixo. Passamos o próximo, nosso segundo ponto baixo. É bom sempre deixar o ponto um pouco folgado para essa primeira carreira, ok? E vamos fazer isso até o final da carreira. Sempre na correntinha de trás, laçamos, passamos por dentro, laçamos e fazemos um ponto baixo. Passa por dentro, laçamos e um ponto baixo. Bom, gente, eu terminei essa carreira. Vocês percebem que já tá ficando meio curvadinho nosso cesto, ó. E agora, eu vou ensinar como você faz o fechamento com ponto invisível, tá? Existem várias formas, mas eu acho que essa é a mais fácil para ensinar para vocês. Então, aqui, você puxa um pouco esse ponto por baixo, não da corrente, mas por baixo do primeiro ponto, do próximo ponto, você insere a agulha, passa leva o fio para trás, olha bem, e segura. Pega a agulha por dentro do ponto, laço o fio e passo por dentro do ponto. Em seguida, você faz uma corrente. Você vê que ficou o ponto centrado, ponto baixo centrado. Vamos trabalhar toda a outra carreira sempre centralizando dentro do ponto, não mais na corrente, mas dentro do próximo ponto. Olha só, eu tenho o próximo ponto, você vem aqui, ó, bem no centro do ponto, laça o fio, puxa e faz um ponto baixo centrado. Olha só como fica. Em todos os pontos, você sempre insere entre as duas perninhas, ó. Laça e faz o ponto baixo centrado. A diferença entre os pontos que a gente começou é que esse aqui é o ponto baixo centrado, ou seja, você vai trabalhar sempre no centro do ponto baixo. Insere entre as duas perninhas, laça o fio, puxa e faz o ponto baixo. É bom que você deixe o ponto um pouco folgado, para que ele ajude a ir sempre da mesma altura. Olha só. Você vai trabalhar toda essa carreira dessa forma.
Eu já fiz em toda a extensão do cestinho, já fiz a segunda carreira. E lembrando que nós temos 3 carreiras para fazer de vermelho. Então, eu vou fazer o mesmo processo. Estico um pouquinho essa ponta. Aqui nós temos a corrente e vou passar por dentro. Eu vou pegar por trás, por dentro do meu ponto. Pego o fio, laço aqui a agulha e levo para trás. Passo por dentro da nossa corrente, por dentro do ponto. Por esse fio ser grosso, ele é um pouco difícil de você trabalhar, foi o que eu falei pra vocês. Passo por dentro da nossa corrente, por dentro do ponto e laço o nosso fio que está atrás, fazendo novamente o ponto centrado. Olha como fica. Estico o ponto e faço uma corrente. O próximo ponto da mesma forma, passo por dentro do ponto baixo centrado, laço a corrente, puxo e completo o nosso ponto. E assim por todo nossa terceira carreira de vermelho. Gente, finalizei aqui a nossa parte com o vermelho. Olha como ficou o nosso cestinho. Ele já tá bem estruturado, tá vendo? Olha como ele fica na mesa. Uma graça, né? Agora, nós vamos trocar de fio. O processo é o mesmo. Eu vou usar o fio branco, aliás, eu vou usar o fio off-white, que não é o branco, tá? Ele é um tonzinho assim, um tonzinho mais, como que eu posso dizer, um creme bem clarinho. Mas vamos lá. Aqui nós temos a corrente e nós temos o ponto, o primeiro ponto. O processo é o mesmo. Você pega o fio, laça na agulha e leva para trás. Você vai por dentro da sua corrente, no centro da sua corrente, olha aqui, no centro da sua corrente, passa por dentro do fio. Ao invés de você laçar o vermelho para iniciar a próxima carreira, você vai laçar o fio branco. O fio branco, o processo é o mesmo. O fio branco você laça, vamos lá, e passa, olha aqui, e passa por dentro da nossa corrente. Fazendo assim, uma laçada. O fio vermelho você vai deixar aguardando aqui para você utilizar depois.
A próxima carreira agora, você vai fazer todo de off-white, é assim que você muda o ponto. Lembrando que sobrou aqui uma ponta. Ó, essa ponta aqui, você vai trabalhar escondendo ela. Então, vamos lá. O processo é o mesmo. Insere a agulha entre o ponto, puxa, dá uma laçada e forma o ponto baixo centrado. Olha como fica lindo, maravilhoso esse vermelho. Insere a agulha entre os pontos, laça atrás, puxa, laça a agulha, puxa e faz o ponto baixo centrado. Olha como tá ficando, vocês estão vendo que eu estou escondendo o fio que ficou e evitando assim que mais pra frente, futuramente, ele desmanche também. Então, insere a linha entre o ponto, laça, traz pra frente, laça a agulha e faz o ponto baixo centrado. Para o nosso trabalho, eu vou fazer todo esse processo até o final da carreira. Finalizamos aqui. E agora eu vou ensinar o mesmo processo. Você estica um pouco esse fio. Você estica um pouco esse fio. Passa por dentro do primeiro ponto. Leva o fio até a agulha. Passa para trás. Vem no meio do meu ponto. E laça o fio vermelho. Olha só. Vou mostrar pra vocês. Ao invés de você laçar o fio vermelho pra ficar assim, você vai laçar, terminar o fio, a laçada com fio branco. Laçando o fio branco aqui. Olha como fica. Dessa forma, você laçando o fio branco, dessa forma você dá continuidade para ter esse efeito aqui que nós temos de coração no meio do off-white. E agora eu vou continuar a carreira com branco. Sempre prendendo, agora sim, nós vamos prender o vermelho aqui, porque eu tenho 24 pontos na circunferência desse meu cesto. Eu dividi de 4 em 4 e eu vou contar 4 pontos brancos e o próximo vermelho. O último coração vai ficar com 3 pontos brancos, vocês vão ver no final. Então, eu tenho um vermelho, eu continuo aqui. Pego no ponto centrado, olha só. O ponto vermelho, a linha vermelha por cima. Eu laço a linha branca, trago pra frente, puxo e faço meu ponto centrado. Novamente. Esse é o segundo ponto. Terceiro ponto. Esse é o meu quarto ponto. Fizemos aqui 4 pontos off-white. E agora, ao invés de pegar o fio branco, eu vou no centro do ponto, eu laço o fio vermelho. Lembrando que o fio vermelho, ele está acompanhando todo o trabalho aqui, ó. Todo o trabalho, eu venho trazendo ele junto com o branco.
eu laço o fio vermelho, puxo, laço o fio branco e trago pra cima. Se eu laçar o fio vermelho aqui, eu vou mostrar pra vocês qual o efeito que dá. Não é o efeito que a gente tá esperando. Então, vamos lá. Eu vou só mostrar pra vocês verem como fica. Tá vendo que a correntinha aqui, o próximo fio que estaria aqui pra fazer o próximo ponto seria vermelho? E aí, não dá esse efeito, o efeito que a gente quer do nosso efeito de coração. Então, vamos lá. Pego o fio branco. Nós fizemos 4 pontos baixos centrados. Vou fazer novamente. Vou no centro do ponto. Laço o fio vermelho que eu estou conduzindo junto com o fio branco. Finalizo o ponto baixo centrado com o fio branco. Olha só. Vendo? E continuo da mesma forma que eu estava fazendo. Bom, finalizamos mais uma carreira. E agora, nós vamos fazer o mesmo que nós fizemos. Aqui, a nossa corrente é o vermelho. Eu vou passar por baixo do primeiro ponto. Trago esse fio branco para a agulha. Trago para trás. Puxo, solto a linha. No centro do fio vermelho, você passa novamente, insere novamente a agulha, passa por dentro do fio que você tá segurando, e agora nós vamos usar a nossa última carreira de fio branco, e passa por dentro do fio vermelho. Fazendo, então, uma corrente, que fica o ponto baixo centrado. Vamos deixar de lado o fio vermelho, lembrando que agora a nossa última carreira será de fio branco. E em seguida, vamos fazer o acabamento. Finalizamos aqui a carreira, agora nós vamos arrematar as linhas, os fios. Ó, aqui o fio vermelho e aqui o fio branco. O processo é o mesmo, você passa a agulha por trás do primeiro ponto. Aqui eu deixei um pouquinho largo, não precisa tanto. Por trás do primeiro ponto, puxa o seu fio pra agulha, traz pra trás. Agora, nós temos aqui somente a perninha da frente. Então, nós vamos aqui, insere a agulha num ponto anterior, passa por dentro do ponto, laça o seu fio novamente e traz aqui para arrematar. Você percebeu que o acabamento em cima fica perfeito, ó. Eu fico com as duas perninhas, a perninha da frente e a perninha de trás, igual aos outros pontos. Puxa um pouquinho. Arremata
corto o fio. Puxa a linha de trás e pronto. Agora, nós vamos esconder esse fio de atrás. Vou fazer o mesmo com o vermelho. O vermelho você vai arrematar também, cortando. E geralmente, esse fio que sobra, você passa por dentro do seu crochêzinho. Olha, gente, olha como ficou lindo, tá vendo? Bom, gente, finalizando o nosso cachepô, olha como ele ficou perfeito. Eu vou medir aqui pra vocês a altura que ele ficou. 11 centímetros, tá? Eu tenho aqui de diâmetro 24 pontos, 5 coraçõezinhos, 5 na base de vermelho, 5 vermelhos. De cada fio, eu tenho 3 carreiras brancas e 3 carreiras vermelhas, fora a base. E lembrando que esse cachepô, ele pesa 232 gramas, tá? Então, foi como eu falei no início, 132 gramas do vermelho e 100 gramas do branco, do off-white. É isso, então espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem alguma sugestão, alguma coisa, deixem nos comentários e vamos para o próximo vídeo.